Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Privacy Tools, o Privacy Leaders. Para quem lidera, transforma e está criando o mercado de privacidade no Brasil. Nosso objetivo aqui hoje é contar histórias, trazer insights e falar mais sobre esse novo mercado de privacidade e proteção de dados. E para começar esse grande momento, iniciando aqui com chave de ouro, nada mais, nada menos do que esse ilustre convidado, Regis Bronzatti, que está fazendo parte aqui desse primeiro momento, junto com a Privacy Tools. Então, bem-vindo, Regis, muito obrigada. E vamos começar esse nosso bate-papo falando sobre privacidade, que é um assunto muito importante e, como a gente costuma dizer, né, tá na crista da onda. Bem-vindo, Regis. Obrigado, Aline. Satisfação estar aqui, né, de poder conversar contigo, com a Privacy Tools e inaugurando esse podcast. Eu sei que vocês vão trazer grandes nomes aqui, então é um orgulho aqui, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo, ser o primeiro, né, abrindo as portas, né, desse bate-papo. E esse mercado é um mercado apaixonante, né, é um mercado que não existia até bem pouco tempo atrás. Profissionais que a gente acaba conhecendo ao longo desses poucos anos aí que a gente teve contato, né? A gente acaba se tornando amigo e cria um ecossistema maravilhoso a nível de Brasil, principalmente, né? Quando a gente vai falar de legislação, vai falar de segurança. Então, é um tema instigante, não só para nós aqui, mas eu acho que para toda a nossa comunidade brasileira. Muito bem, Regis. E vamos começar de uma maneira simples aqui nessa conversa. Me conta como foi essa chegada no mundo da privacidade. Foi algo planejado? Foi algo que você desenhou? Foi ao acaso? Todo mundo está falando aí de propósito, de chamado. Me conta como foi isso para ti, Regis, porque de fato é um mercado novo. É algo que no Brasil a gente está começando, né? Estamos tendo aí alguns ensaios ainda, eu diria. E para você, Regis, como é que foi essa chegada no mundo de privacidade e proteção de dados? Foi por acaso, Aline. Não tem outra palavra para explicar. Na verdade, um momento interessante da minha carreira foi o convite que eu recebi para dar um curso de certificação na CESPRO, né, do Rio Grande do Sul, e que num primeiro momento, eu como era executivo de empresa, trabalhava muito com pessoas, com equipes de vendas e tudo, eu disse inclusive para a doutora Letícia, que foi que me fez o convite, Letícia Batistella, grande amiga, né? Ela disse assim, tu não quer dar aula lá no nosso curso de certificação? Né? Tu tem um perfil ideal para isso, porque tu tem duas formações, tu é formado em computação, tu é formado em direito, e vai cair como uma luva. Aí eu disse para ela, Letícia, não consigo, não tenho tempo. Passou, sei lá, 2, 3 meses, e o curso começou, né? O curso de certificação para DPO. E um belo dia, ela me liga. Regis, olha só, nossa professora está com pneumonia. Uma das professoras, né? Eram vários professores. Está com pneumonia e a turma começa daqui a 15 dias. Poxa, eu achei que era amanhã, mas ok. 15 dias. Foram um pouquinho generosos com você. Então, eu entrei no mercado de privacidade em 15 dias, porque ela disse o seguinte, eu preciso de ti. Eu preciso que alguém substitua essa professora. Eu disse, Letícia, eu nem sei o que está escrito na lei. Vamos lá. Mas vamos lá. Então, vamos dizer assim, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Uma pessoa muito curiosa de buscar conhecimento e tudo mais. E aí, quando eu mergulhei na lei, Aline, na LGPD, que já estava publicizada e tudo mais, eu comecei a ler, entender, comecei a pesquisar, comecei a estudar GDPR, me preparando para dar uma aula. E aí eu fui pensando assim, gente, essa lei foi escrita para mim. Era o que eu pensava. Mas por quê? Essa lei é minha. A lei foi escrita para mim, porque olha só, é uma lei multidisciplinar que fala de tantos temas, fala, obviamente, do nosso juridiquês, mas ela fala de tecnologia, fala de processos, fala de pessoas, de boas práticas. Eu disse assim, bom, mas isso aqui é o nosso dia a dia dentro de uma corporação, de uma empresa, e cada vez eu fui mergulhando mais. E aí, quando começou a turma de certificação, né? Obviamente, quando tu dá a primeira aula de um assunto ainda, que talvez tu não seja tão versado ainda, tem aquela experiência, né, acumulada, eu me senti muito bem. Me senti muito bem no curso.
E a partir daquilo, daquela interação com os alunos, das dúvidas que vinham, das perguntas, aquilo foi me tornando um apaixonado pelo tema. E, obviamente, dali em diante, né, isso foi final de 2018, dali em diante isso foi uma catapulta, vamos dizer assim, para a carreira que hoje eu exerço de consultor na área, né, e de privacidade, enfim, e advogo na área. Então, assim, foi maravilhoso, foi o jeito que eu entrei no mundo da privacidade. E tem muitos capítulos, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, Regis. Mas vamos lá. Eu posso dizer que nós dois estamos no mercado de tecnologia há um tempinho, né? Não vamos falar em décadas, vamos falar um tempinho. Acho que fica melhor aqui. Um pequeno tempo, né? E ao longo aí desse tempinho que a gente está no mercado, né, Regis, de tecnologia, enfim, na tua opinião, quais foram os principais marcos, né, de transformação que você viu aí nesse, como eu disse, nessa pequena janela de espaço que a gente está acompanhando o mercado de tecnologia? Acho que são tantos ali no mercado de tecnologia, ele mudou muito desde a época que eu comecei. Eu trabalhava quando eu entrei na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz de informática, quando na primeira aula a professora levantou um disquete na mão. Não sei se todo mundo sabe o que é um disquete, mas o disquete a gente usava para armazenar informações, tá? E quando ela levantou a mão e disse assim, olha, na próxima aula vocês tragam um disquete, eu olhei para o colega do lado e perguntei, mas o que é um disquete? Isso foi na década de 80. E hoje, quando a gente fala dessas histórias pitorescas do passado, vamos lá, são 30 anos, né? 30 e poucos anos dessa primeira experiência de uma pessoa que veio do interior, onde o instrumento de trabalho era uma enxada, né? Sabemos bem o que é isso, Regis. Então, acho que a gente vem da mesma escola. Eu troquei a enxada, né, pelo disquete. E eu acho que as grandes mudanças que a tecnologia nos proporcionou fazem com que a gente chegue nesse momento, né? Por quê? A gente sai de um modelo de tecnologia baseada num microcomputador, que foi lá quando eu comecei, nem sei falar nos mainframes antes de mim, mas para o modelo de internet onde o computador era dispensável e tu só precisava do teclado e da interface. E aí tu vai para a chegada do smartphone. E aí tu vai para uma chegada agora da inteligência artificial. Então, todos esses marcos que a tecnologia nos traz, e são ciclos, praticamente 5, no máximo 10 anos, vem ciclos revolucionários, eles vão nos forjando, nos tornando muito mais capazes em relação àquilo que a gente pode produzir para o futuro. O que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu a base de um jeito, aquela base nos formou, e hoje, toda vez que vem um ciclo novo, a gente já sabe o que vai acontecer ou já sabe quais são os impactos que vão acontecer. A gente surfa melhor a onda de quem está entrando agora, né? Porque a gente já é calejado, né? Tem uma experiência, e isso ajuda muito hoje no mercado. Porque as pessoas, às vezes, ficam impactadas com a tecnologia, e eu sempre brinco, né? Seja em sala de aula ou com os meus clientes, eu digo assim, gente, tecnologia é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Se tu não souber o que fazer com ela, tu não vai gerar valor agregado para a tua empresa, para a tua organização. Então, assim, como que tu captura essa tecnologia e transforma isso numa coisa boa para o teu negócio? Esse é o segredo de tudo hoje, né, dentro da tecnologia. No final do dia, eu uso esse mesmo, eu diria que esse mesmo paralelo, né? A tecnologia é um veículo. Você precisa saber fazer uso desse veículo para te levar em alguma direção, em algum lugar. Então, se não sabe usar, não adianta, né? Aí indifere aí o veículo que você tem. Mas eu acho que é muito disso. Legal, Regis. E eu tenho certeza que, assim como eu tenho convicção que a gente está num mercado que é muito promissor. Eu costumo falar muito na Privacy, enfim, em todos os eventos que eu vou, que isso é só o começo. E, na minha percepção, é só o começo mesmo. Porque a gente está falando aí de inteligência artificial, a gente está falando de uma nova era, enfim. E se a gente fosse o Regis, esse cara que viveu aí alguns momentos, né, da área de tecnologia, pudesse chegar e dizer assim, para um jovem,
Não é o meu caso, né, Regis? Você não vai falar isso para mim, mas tudo bem. Vai trazer para um jovem aí que é uma carreira promissora. Qual seria o teu conselho? O que você diria para esse jovem, para essa pessoa? E por que escolher privacidade? Por que olhar para essa área? Por que faz sentido isso, Regis, na tua percepção? A tua provocação é muito, muito interessante, porque assim, o que nós percebemos hoje no mercado? Tudo que está relacionado ao digital te abre muitas portas, te abre uma gama enorme de possibilidades, desde a área de marketing hoje a própria medicina, né? Passando pela agricultura, engenharia e todas as outras áreas do conhecimento humano. Então, hoje, quando a gente está discutindo nesta linha da provocação de o que um jovem deveria fazer, ele deveria se preocupar muito com o mundo digital. O que o mundo digital nos proporciona? E aí vem a esteira da privacidade. Porque a LGPD, ou a nossa lei brasileira, ou a própria GDPR, outras leis no mundo, elas foram criadas, apesar de envolver o físico, mas com o olhar do digital, com o olhar do futuro. E é por isso que elas são tão lindamente escritas, porque elas olham anos à frente e dizem, gente, se nós não cuidarmos de nós mesmos, do que nós nos tornaremos no mundo digital, quem cuidará? Então, as profissões ligadas ao mundo digital e à privacidade estão intimamente relacionadas. Obviamente, segurança da informação e tudo mais. Mas quando a gente fala de privacidade, tem um fator que para mim sempre é muito importante nessa lógica. Eu não faço privacidade para cuidar do dado digital no computador. Eu cuido da privacidade para cuidar de pessoas que estão atrás daquele dado e que merecem ser respeitadas, que merecem ser protegidas. E aí, obviamente, a tecnologia me ajuda muito para fazer esse processo. Então, hoje, não basta tu conhecer somente uma coisa no mundo da privacidade. Eu sempre brinco com os meus alunos. Olha só, tu é advogado? Tu quer ir para o mundo da privacidade? Bacana, é um bom começo. Mas não é só isso. Tu quer ir para a privacidade? Primeiro, tu tem que conhecer processos de negócio, tu tem que conhecer marketing, tu tem que conhecer comercial, tu tem que conhecer negócios. E principalmente saber se relacionar com pessoas, porque no fundo tu está protegendo as pessoas, ou gostaria de proteger. Porque o dado digital, ela no fundo é uma invenção, né? Uma convenção social que me deu o meu nome, te deu o teu nome. É uma convenção. Agora, certo, quando ele nos identifica e nos gera benefícios ou dissabores no mundo físico, é que eu preciso tomar cuidado. Tem clientes que eu atendo, principalmente na área de varejo, e todo cliente de varejo ele tem uma prática muito interessante de negócio, que é fazer promoções de cashback. O cashback está muito vinculado ao seu cartão de fidelidade, né? Ou vinculado a um cartão de crédito, ou a um cartão de fidelidade. Só que ele esquece o seguinte, ele até bota no regulamento lá da sua promoção de cashback que funcionários não podem participar da promoção. Mas olha que interessante, os funcionários roubam CPFs do cliente para poderem participar de uma promoção manipulando os dados de terceiros. Então, isto acontece muito no varejo. Como é que tu consegue descobrir esse tipo de tentativa de fraude? Conhecendo o mundo digital, conhecendo tecnologia da informação, conhecendo CRM, conhecendo banco de dados e fazendo cruzamentos, ou usando até inteligência artificial. Mas o ponto não é esse. As ferramentas existem. Só que nós estamos falando aqui de comportamento. Comportamento de pessoas, de colaboradores, de funcionários que são internos e que têm atitudes, vamos dizer assim, não éticas, para não dizer má fé, que a empresa não olhou, não cuida, não valida, não verifica. Ela está preocupada com hacker. Mas o problema da manipulação de dados está acontecendo dentro de casa, com o seu próprio funcionário. E que, normalmente, a empresa entende que são pessoas de confiança. Numa organização, tu não pode confiar em ninguém. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali, e não é que ela vá agir de má fé, ela pode usar aquele dado, aquela informação,
para ter pequenos benefícios, para pequenas lógicas internas em benefício próprio. E esse é o problema do comportamento humano. Quando o comportamento humano percebe que ele pode usar uma informação em seu benefício, ele acha que aquela simples atitude de pegar um CPF, aplicar, fazer um meme, fazer um post numa rede social, ele acha que é de menor potencial ofensivo. Na verdade, não é. Ele está agredindo ou está usando o dado de um terceiro, que até crime é, se a gente olhar para o Código Penal. Mas ele entende que aquilo não é natural. Então, o que acontece? O mundo da privacidade, como ele está recém-iniciando, as pessoas acham que é um fardo. Privacidade é um fardo para as organizações. Privacidade é uma maneira de se comunicar melhor com o seu colaborador, com o seu cliente e melhorar os seus negócios. Porque eu, Aline, quando vamos fazer negócios, compras em supermercado, em farmácia, posto de gasolina, a gente já se questiona para onde vai meu CPF, o que vão fazer com o meu nome. Não sei. Às vezes tu olha para o site da empresa, tem política de privacidade. Uma grande maioria até nem tem, né? No Brasil. Mas as que tem, tu lê a política de privacidade e ela não diz nada com nada. Então parece que se criou o que a gente chama de privacy washing, né? Privacy washing, eu ia falar. Privacy washing. Eu faço de conta que faço privacidade. Mas como ninguém me cobra, ninguém me exige, eu faço de conta que faço. Eu sigo fazendo de conta. Isso. Eu sigo fazendo de conta. Então veja como tem que haver uma mudança de mentalidade empresarial, organizacional, de cultura corporativa para dizer assim, não, isso importa para as pessoas do meu convívio, do meu ecossistema. Então, é super importante as organizações atentarem, principalmente para o comportamento do seu consumidor. Há diversas pesquisas aqui sobre consumidor que já escolhem determinada empresa pela forma como essa empresa redige o seu termo ali de cookies, né, de consentimento dos cookies, ou como ela redige a sua política de privacidade. Agora, um cuidado que as empresas têm que ter, né? Quando tu começa a perceber, quando as coisas estão indo mal, dentro dos seus programas de privacidade, um bom indicador é normalmente o e-mail do DPO. Já pensou nisso? Porque o e-mail do DPO é o único que, pela legislação, agora é obrigatório de aparecer. Não digo e-mail, mas a forma de contato, né? Aparecer visivelmente no site, né? Tem que ter um nível de transparência. O que acontece? Uma empresa, quando tem reclamação de clientes, ela quer reclamar para a empresa, às vezes ela não acha canais de contato para reclamar do que o produto não foi entregue, que o produto está com atraso. Adivinha o que os clientes estão fazendo? Vamos para onde? Vamos para o e-mail do DPO. Ou seja, o DPO virou um Severino. O DPO agora é SAC. É SAC. Serviço também. de atendimento ao cliente. Não tem nada a ver com privacidade, titularidade de dados, mas ele passa a atender clientes, o que é uma inversão completa e racional do papel do DPO. Então, Exato. Isso demonstra o quanto nós temos um privacy washing nessa organização. Então, se a gente começar a ler os e-mails que os DPOs recebem... Respondem e recebem, exato. Nós vamos descobrir se aquela empresa é fake ou não é fake com relação à privacidade. É um bom indicador. Excelente. E aí, assim, a partir do que você traz, né, Regis, eu acho que a gente tem aqui uma série de insights que a gente pode trazer para a mesa, né? O que vende? Aqueles vazamentos, 200 milhões de dados, hackers que estão nas Maldivas. Isso, evidentemente, que vende, gera like lá, né, para as mídias e tudo mais. Mas no final do dia, eu acho que o que você traz aqui e com bastante propriedade é o que se trata do que a gente deve fazer, né? O velho arroz com feijão muito bem feito. A corporação precisa ter o seu grau de responsabilidade. Do outro lado, a gente tem aqui um hiato gigantesco frente ao conhecimento, né, do todo nosso, enquanto titular, porque a gente está aqui falando enquanto corporação, mas e os titulares? Enquanto a gente continuar, né, Regis, indo lá nos estabelecimentos, e sejam eles quais forem, vamos abrir aqui qual é o estabelecimento, e
qual é o teu CPF aí? E a Aline vai lá na primeira XXX, né? 0000. Rapidamente entrega o CPF. A gente também não está ajudando fazer com que essa cultura entre num próximo capítulo da história. Porque aí e aí eu já vou entrar para o nosso próximo tema aqui, falando um pouquinho de mercado, de tendências, do que está por vir, né? Olhando para a privacidade, a gente sabe que é um conceito que está amadurecendo. Então, a gente tem aqui diversos gaps, diversos hiatos, né? Culturais, né? O próprio conhecimento da lei, as empresas sequer ainda estão, né, nesse privacy washing, né? Essa coisa, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente tem aí, sim, um processo que deve ser amadurecido, né? A gente tem, possivelmente, alguns gargalos, né? O que você percebe frente a essas tendências, frente a esses gargalos, o que a gente precisa amadurecer, enquanto, eu diria, não só enquanto LGPD, mas enquanto privacidade, um conceito um pouquinho, vamos dar um passo, né, acima, né? O direito fundamental, efetivamente. Onde estamos e para onde vamos? O que está por vir, Regis? Quando a lei foi publicada, qual era o grande medo de todo mundo? As multas, né? Todo mundo tinha medo das multas, que ia ser milhões de multas e tudo mais, e que as empresas poderiam quebrar porque não cuidam dos dados. E aí, vendo um caso recente de uma grande rede de farmácias lá, que está sendo agora investigada pela NPD, fiscalizada, que foi multada pelo Procon e que o Ministério Público, inclusive, abriu investigação, eu fiz uma provocação esses dias com um cliente que estava preocupado, inclusive, com isso. Opa, agora? Agora ele está preocupado. 6 anos depois ele está preocupado. Aí... Antes tarde do que mais tarde. Exato. Então, eu disse para ele disse, mas então essa empresa pode ser multada em 50 milhões, como diz a lei? Eu disse, pode, está previsto na legislação. Tá, mas então isso é grave. Eu disse, só tem um porém. E se o que ela fez com os dados dos clientes, estatisticamente ou matematicamente, resultou em lucro para ela em mais de 50 milhões? O que a gente faz? Ele ficou pensando. Disse, eu não tinha pensado nisso. Então, estatisticamente, dependendo do que tu fizer com os dados, 50 milhões para aquele vazamento de multa não é nada, dependendo da organização e do resultado que ela obteve. Então, isso entra um pouco dentro dessa tua provocação. Para onde nós vamos? Como nós vamos instituir uma cultura onde eu tenho que respeitar as pessoas que confiaram em mim a posse dessas informações? Pois são meus clientes. Então, aqui tem um racional que tem muito a ver com fidelização de marca, de propósito, o que eu quero demonstrar no mercado, como eu me apresento ao mercado, como é que eu quero perpetuar o meu negócio. Porque hoje a gente está ainda preocupado com os bancos de dados, né? Onde a gente tem lá os nossos amigos de TI cuidando, né? Eventualmente até tem alguém da segurança da informação olhando quando tem. Enfim. A gente encontra, algumas situações a gente encontra o pessoal da SI. E quando a gente tiver isso sendo utilizado por inteligência artificial? Ou, posso dar um exemplo aqui mais polêmico? Vamos lá. Temos o DeepSeek, né? Temos. DeepSeek, uma inteligência artificial chinesa, chegando para competir com o ChatGPT da OpenAI. Muito bem. 15 dias depois, ou 20 dias depois do lançamento, tu enxerga a manchete. A manchete de um grande banco brasileiro dizendo: estamos adotando DeepSeek para nossas principais operações porque nós avaliamos o DeepSeek e encontramos no DeepSeek a melhor solução para conhecer melhor o nosso cliente, saber o produto que o cliente vai precisar e para a nossa oferta. Bacana! Onde é que está o DPO desse grande banco? Então. Alguém fez a pergunta para alta gestão. Se é uma equivalência na legislação, enfim. Se vale a pena a gente colocar os dados, por exemplo, na China, dos nossos clientes? E eu, cliente desse banco, aceito e concordo que o meu dado vai parar na China? Porque, afinal de contas, no contrato
de licença do DeepSeek está escrito bem claramente lá. Nós vamos usar todos os dados que serão fornecidos para o DeepSeek para treinar e melhorar o nosso algoritmo. De máquina. Mas ele vai ficar na China. Então, a pergunta é... Aí a gente pergunta, mas qual é a estratégia dessa organização? A estratégia dessa organização é o quê? É ganhar dinheiro a qualquer preço. E a qualquer preço significa que eu vou entregar meus dados de bandeja. É mais ou menos assim, estou perdendo clientes em 3, 2, 1. Quanto tempo esse banco permanece no mercado com uma boa relação com os seus clientes antes de começar a judicialização dos clientes que tiveram seus dados vazados por uma inteligência artificial, que eu não tenho controle algum e que meus dados estão sendo treinados, sendo usados para treinar o algoritmo. Então, essa provocação que eu trago, Aline, é o seguinte: nós estamos muito longe da consciência das organizações sobre o valor real da privacidade para as pessoas. Existem maneiras e maneiras de fazer business com as pessoas, mas eu não posso fazer business a qualquer preço, violentando as informações das pessoas, só porque tem uma ferramenta agora que é mais rápida ou que me dá algum benefício. É brincar um pouco com o racional das pessoas, né, com o sentimento das pessoas, e se nós colocarmos um pouquinho, uma pitadinha de sal em cima, significa que daqui a pouco esse banco ou outras organizações que pensam da mesma maneira, eles vão começar a vender capacete para ler o nosso pensamento, né? Então, se ele está lendo o meu pensamento, então eu já sei o que o Regis vai querer amanhã de manhã, qual é o produto que ele precisa. Então, onde fica a nossa autonomia, a nossa liberdade? Liberdade para falhar também, tá? Liberdade para errar como ser humano. Vamos errar como ser humano. Acho que a gente está aqui para evoluir, né? Então, a discussão da privacidade é a seguinte: nós queremos respeitar as pessoas ou nós queremos que todas as pessoas sejam autômatos que comprem o meu produto? Essa é uma discussão. E aí, para isso, vale qualquer coisa, qualquer tecnologia, qualquer regra. Por quê? Porque o meu cliente é só estatística, não é uma pessoa humana. Ele tem que comprar o meu produto, faça bem ou faça mal para a saúde dele, né? Seja bom para a vida dele ou não, mas o que importa é só o meu resultado. Então, acho que privacidade passa, exatamente como tu falaste, a discussão sobre direitos fundamentais. O que é que nós queremos para nós com relação à nossa proteção desses dados, da minha informação, daquilo que me define? Seja dado básico cadastral, seja dado de saúde, seja dado biométrico, porque agora a moda é biometria para tudo, né? Pois é, e onde está indo essa biometria, né? Quem está vendo essa biometria? Esses dias eu dei uma palestra para um cliente, era um cartório, e foi engraçado. E eles têm lá biometria, Eles têm biometria. E aí a discussão com o grupo lá foi exatamente assim sobre o uso da biometria. E aí, aquelas coisas que o mundo da internet nos provê, né? Não fiz esse teste ainda, mas vou fazer. Tu pode mandar fazer uma máscara do teu rosto ali, de látex, que para qualquer biometria hoje... Com mais ou com menos rugas, Regis? Porque eu quero provavelmente com menos, Vamos né? fazer com menos. A gente não quer envelhecer, né, Aline? Não. Então, veja, se eu consigo reproduzir o meu próprio rosto, ou o rosto de um terceiro, com uma máscara de látex que imita exatamente quem eu sou, nas mesmas feições, feitas inclusive com uma inteligência artificial, qual é o futuro da biometria? Terrível? Terrível? Porque como é que eu vou confiar num sistema que pela leitura biométrica para uma pessoa mal intencionada vai burlar a catraca, vai burlar o sistema de reconhecimento facial do banco, só vai aumentar o problema. Então, quando a gente está falando dos hackers que invadem sistemas informáticos pelo mundo todo, realmente dá manchete pela quantidade de dados que são roubados, que vão lá na Dark Web depois. Mas eu estou falando de coisas mais simples, do nosso cotidiano, que qualquer um com 2 neurônios já consegue pensar e fazer. E ele está usando o quê? Dados pessoais para enganar e ludibriar as pessoas e cometer fraudes. E aí, do outro lado, a gente vê aí no mercado, né, Regis, de maneira muito simples. Basta, como a gente
dizia antigamente, porque agora já não é mais dar um Google, né? É um ChatGPT. Buscar compra de dados, ou seja, recentemente eu estava vendo que tem sites, e não é difícil de a gente encontrar, onde eles vendem a sua identidade, mas eles também vendem a sua identidade numa selfie. Ou seja, eles também vendem passaporte brasileiro, né? Eu costumo dizer que o Brasil é quase um laboratório, né? Porque a gente tem aqui italianos, alemães, né? Japoneses. Então, nós somos um laboratório. O passaporte brasileiro, ele é muito valorizado. Altamente valorizado. Altamente valorizado, né? No contexto de fraude. E aí a gente se depara com situações na internet onde eles estão vendendo os nossos dados e falam assim, entregamos com profissionalismo, ou seja, é a regularização do crime, é isso? É isso. Eu vendo teus dados, eu vendo a tua identidade com uma selfie, mas eu te vendo com profissionalismo. Onde estamos? Né? Aonde a gente vai parar, né? E aí, do nada você, eu particularmente, fica a dica aí, mensalmente entro lá naquele site do Banco Central, que é o Registrato, para buscar, para ver se não tem uma conta, né? Porque Sim. nós que estamos constantemente na internet, eu não duvido que não tenha a minha identidade como uma selfie, né? Para abrir alguma conta. Então, eu acho que também deixar aqui essas dicas, né? Que podem ajudar aí os nossos ouvintes é fundamental, porque o pessoal tá criativo, né, Regis? Tá criativo. Tá criativo, né? E tu vê, eu ia puxar esse tema que tu me fez lembrar do papel do DPO dentro da organização. Porque esses dados para alimentar o crime, eles saem de dentro de uma organização, certo? Seja um hospital, seja uma entidade governamental, seja uma empresa privada, empresa pública, os dados estão lá armazenados. Nossas imagens, nossos registros. A provocação que eu faço aqui, Regis, se eles têm a minha identidade com uma selfie minha, quem adota esse tipo de pedido de documento? E deixamos aqui, né? Acho que não só para a Aline responder, mas para os ouvintes também se perguntarem. Para onde você está mandando o seu documento e aquela selfiezinha, né? Uhum. Aquilo vai parar em algum lugar, né? Aquilo parou em algum lugar. E aquele lugar, normalmente, é um grande banco de dados de uma grande organização, ou média organização, que, se não controlar os acessos de quem tem acesso a essas informações, pode causar constrangimentos e prejuízos gigantescos para as pessoas. E parece que ninguém se importa com isso. E aí vem o papel do DPO, que é o seguinte: DPO, como é que tu consegue convencer a alta gestão de uma organização de que ele precisa implementar mecanismos para cuidar desta informação? Por exemplo, numa indústria, onde o digital às vezes é colocado em segundo plano. Ou diante de outros negócios, onde sempre o digital é colocado em segundo plano. Onde às vezes a área de tecnologia tem que implorar verba para conseguir comprar uma ferramenta gratuita. Desculpa, comprar uma ferramenta paga porque a empresa só compra gratuita. Qual é a segurança de uma ferramenta gratuita hoje dentro de uma organização? É como se o mundo digital, principalmente no Brasil, existe uma miopia. A gente quer competir, quer ser uma potência mundial, mas tem uma miopia absurda nas coisas mais simples do mundo. A empresa fatura bilhões, mas não tem segurança da informação. A empresa tem robô, mas não tem segurança da informação para aquilo que o robô faz ou as informações que o robô gera. Então eu posso entrar dentro dessa empresa, manipular essa informação, mudar uma esteira de produção e parece que é tudo normal. Parece que nada disso, vamos dizer assim, instiga as pessoas a olharem com um viés de proteção, de cuidado, de que o digital hoje tem um valor intrínseco realmente altíssimo. E aí vem o DPO, que normalmente hoje é um cara sozinho dentro das empresas, né? Quando ele é sozinho, porque na verdade alguns DPOs são nomeados acumulando uns 3, 4 cargos, né? Eu ia falar, né? Quando ele é DPO, entre aspas, porque muitas vezes ele é o DPO, o RH, o gerente de projetos, o jurídico. Uhum.
enfim, ele é tudo, né? Ele é tudo. E aí não é nada. Se ele é, né? Quem serve a muitos donos não vai conseguir realizar o que tem que ser feito, né? Qual é a prioridade? Ou é o super-homem, né? E aí a gente acha que isso acontece só lá. Super-homem e super-mulher hoje em dia. Exato, né? E aí, esta miopia que eu falo, é uma miopia estratégica das organizações, porque eu sempre digo, LGPD veio como uma bênção para as empresas brasileiras. Por quê? Porque a LGPD é uma grande provocação para aquilo que acontece ou está acontecendo no mundo. Senhor empresário brasileiro, veja bem, as maiores empresas do mundo são de tecnologia. As pessoas mais ricas do mundo são de tecnologia. Quem tem os dados tem o mundo nas mãos. Famosas Big Techs. O senhor está investindo em tecnologia? Sim, inovação? Sim, não, eu quero. Para quê? Para competir. Perfeito? Muito bem. Para o senhor competir precisa ter dados, né? Dados, informações. Está nos seus bancos de dados. Se roubasse todos os seus dados e as suas informações, o senhor consegue competir? Não consegue. Então, só que esses dados e essas informações, às vezes, estão na mão de um estagiário. Um estagiário de tecnologia. Ele é o guardião dos dados, ele, às vezes, faz o papel de DPO, ele, às vezes, se preocupa mais do que o próprio dono com aquelas informações e ele é simples estagiário. Ele nem é convidado para uma reunião estratégica para saber o que nós deveríamos investir aqui para proteger a nossa organização. Tem um caso emblemático, né? Eu brinquei com os estagiários, né? Mas não é nenhum demérito estagiários. Mas o exemplo é interessante. Numa empresa, a estagiária estava trabalhando já há 7 dias na empresa, né? Trabalhando com vários contratos, vários processos. Há 7 dias, é bem 7 dias. 7 dias, né? E ela super feliz, empolgada, animada, né? E aí ela teve a brilhante ideia de tirar várias fotos, espalhou todos os contratos em cima da mesa, contratos da empresa, e tirou uma foto e publicou no seu Instagram. Incrível. Dizendo, olha pessoal, o dia já começou, estou animadíssima, muito trabalho a fazer. E aí, a foto no Instagram, tu abria a foto no Instagram. Rendeu vários likes, possivelmente. Nossa, muitos likes. Dava para ler o contratante, o contratado, o valor do contrato. O objeto, né? Tudo isso numa publicação no Instagram. E aí, tu vai lá e conversa com a empresa, né? Ela pergunta, o que devemos fazer? Eu brinquei. O que vocês já deveriam ter feito, né? Exato. Há 6 anos. É isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela entrou há 7 dias. Tem um treinamento assim básico assim de entrada na empresa, assim para explicar normas mínimas da organização? Claro, nós temos um kick-off para todo funcionário. Legal. O que vocês falaram sobre proteção de dados e sobre as informações da empresa? O que vocês ensinaram ela? Não, a gente não tem isso. A gente só fala sobre as normas da empresa, como é que são os benefícios, como é que é a política de horário. Em caso de incêndio, política de horário, né? Ok. Então, assim, nós temos vários processos do dia a dia nas organizações que precisam ser minimamente modernizados. Eu chamo de modernizado para não falar outra coisa. Mas, assim, começa onde? Começa lá no RH. Não, mas não é assim na operacional do RH. Estou falando do diretor de RH. Estou falando do diretor de marketing, que acha que para vender ele ainda pode comprar dados. Aquele mesmo que vende a selfie lá, né? O mesmo que vende a selfie. Então, assim, se um RH, se uma empresa não consegue treinar o seu estagiário sobre cuidados básicos com as informações da empresa, quem é que está cuidando da segurança da informação dessa organização? Não sabemos. Então, eu digo muitas vezes, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês, vocês têm sorte. Vocês têm muita sorte. Porque é inadmissível. Os brasileiros estão literalmente trabalhando com a sorte, né? Não é mais um negócio, eles estão trabalhando com a sorte, literalmente. Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai, né? Porque já que não tivemos multa, bom, né? E, como eu digo, né?
Vamos esperar. Práticas de gestão. Me lembrei de outro fato aqui, Aline. Olha só. Outra empresa. Aí um pouquinho mais de segurança da informação, mas esse caso é emblemático também. Chega na empresa, é uma fábrica. Chega na empresa e a portaria, normalmente a portaria, onde tem ali o guarda que faz a recepção, né? Fica muito próximo da rua. Né? Muito bem. Então, cheguei na portaria, me apresentei e tinha uma visita para conversar com o pessoal de TI. E aí eu perguntei, onde é que é a TI? É perto da parte administrativa, tem que caminhar, é longe daqui da portaria? Ele disse, não, é só o senhor abrir essa porta aqui atrás, aqui fica o nosso data center. Legal. Abri a porta, realmente, ficava as pessoas da TI atrás da portaria da fábrica e o data center ali com centenas de servidores, tudo com ar-condicionado, fantástico. A mais ou menos uns 3, 4 metros de uma autopista. E aí eu fico pensando, onde fica a segurança da informação? Incrível. Se um caminhão, por exemplo, se desgovernasse e batesse na portaria, na recepção daquela empresa, metade do data center explodiria. Foi. Não, não há mais empresa. Não, mas né? aí o mais engraçado foi o seguinte, eu vendo aquela situação, eu perguntei para o gestor de TI. Diz uma coisa, o data center de vocês é só aqui? Vocês já têm alguma coisa na nuvem? Oi? Não, a gente está pensando agora em migrar para a nuvem, né? Porque a gente teve um alagamento. Entrou água aqui o ano passado, tem um riacho que passa nos fundos, e aí alagou, e aí a gente teve que carregar os servidores para outra área. Ah, legal. E backup dessas informações, como é que é? Não, nós temos backup, compramos sistema de backup. Eu disse, tá, mas fisicamente onde fica o backup? Meu HD externo. Não, fica aqui, no data center. Excelente. Eu achei que estavam carregando no HD externo para casa. Então, podia ser também, né? Não seria muito distante. Então, pode parecer um papo muito de maluco ou muito técnico, mas essa é a realidade de uma grande parte das empresas brasileiras. Então, se eu tenho que ir lá e educar eles em privacidade, Aline, tu imagina educar em coisas básicas do tipo assim, olha, o teu data center, que é o teu coração pulsante dos teus negócios, onde emite a nota fiscal da tua empresa, talvez tu tenha que colocar um pouquinho mais para dentro do terreno, porque, olha, pode acontecer um acidente, como já aconteceu, e tu ter grandes problemas de continuidade de negócio. Então, veja, falar de privacidade significa falar de negócios. E é por isso que eu falei que a LGPD é uma bênção para as empresas. Porque a partir da LGPD a gente começou a questionar as empresas, fazer perguntas difíceis para as empresas, para dizer, o que tu está fazendo com o teu próprio negócio? Tu não está vendo que o mundo está indo para o digital, que os grandes estão no digital, e que se tu não tiver forte no digital, tu não dá continuidade no teu negócio, tu não vai competir mais. E tudo isso passa pelo discurso de privacidade. Então, por isso que eu sempre provoco o DPO. O que ele tem que ser? Porque muitos me perguntam, tá, mas qual é o perfil de um DPO? O que um DPO tem que ser? O que ele, né? Meu amigo, a primeira coisa que tem que ser é um bom ouvinte. Usa os teus ouvidos para escutar o que acontece dentro da empresa. E sempre que tu tiver a oportunidade, aponta os riscos que aquela empresa está correndo. Então, o melhor papel de um DPO é ser ouvinte e apontar riscos. Se ele vai conseguir implementar ou não todos os mandamentos da LGPD é um segundo momento. Mas o primeiro momento que ele precisa ter na sua mente é o seguinte: como eu convenço a minha organização a entender que esse é um assunto muito sério e que é a continuidade dos nossos negócios, dos empregos, né, das próprias pessoas que ali trabalham. Então, esse papel de evangelizador do DPO, ele tem que ser muito estimulado. Ele tem que ser muito amparado, porque senão ele vai navegar sozinho e ele vai ser o chato da organização. Então, se ele não souber fazer perguntas assertivas, ele vai ser o chato da organização. E aí ninguém vai gostar dele. E aí tu não consegue casar LGPD com negócios. Esse é o grande segredo. Casa LGPD com negócios e usa LGPD para ampliar os negócios. Com segurança. Esse é o objetivo de todos. Então, LGPD não é atrapalho, não é custo. É só uma visão distorcida
que a maioria do empresário brasileiro criou. Um empresário, infelizmente, míope. Infelizmente, e muitos falam, a partir de agora eu não posso mais fazer nada na minha empresa, não sou mais dono do meu banco de dados. E muito antes pelo contrário, né? A lei não vem para proibir o uso dos dados. E aí a gente voltando, né? E eu não vou adentrar muito aqui, porque não é meio a minha seara jurídica, mas não vem para proibir. E tampouco, como eu vou fazer agora, não vou mais fazer negócio, é evidente que vai fazer, mas vai fazer frente, né, o que está escrito na lei, respeitando o que está escrito na lei. A gente está indo, né, aqui pro finalmente, e aí vamos brincar um pouquinho sobre uma ciência incrível, futurologia, né, algo que a gente gosta muito de falar. Vamos jogar para 2035, vamos ser um pouco mais ousado, que aquele Regis que viveu diversos marcos, acompanhou, né, e esteve junto aí fazendo acontecer, diria, né, praticando aqui da futurologia, né, vamos praticar um pouquinho para esse profissional de 2030, 2035, frente, evidentemente, né, o contexto que a gente está falando aqui, privacidade e tecnologia também. Bom, quando a gente olha pelo pilar privacidade, Aline, basicamente o futuro do trabalho, do mercado de trabalho, tende a aumentar violentamente, porque nós não estamos vencendo a guerra. Nós estamos perdendo a guerra em relação à privacidade. Por mais que a gente tenha legislação e gente trabalhando com privacidade, nós não estamos vencendo a onda de dizer, não, agora a gente está mais consciente. Na verdade, como está chegando mais revoluções tecnológicas, nós vamos ter mais problemas de privacidade. Então, eu já dei exemplos aqui da biometria, já dei exemplos aqui de comportamentos. Como as pessoas usarão mais processos automatizados, nós usaremos muitos processos automatizados, e eu entendo que até 2030 nós vamos ter humanoides dentro de casa. Nós com certeza vamos ter humanoides, que vai ter impacto no mercado de trabalho, vai ter impacto em tudo, mas um humanoide é um robô domesticado, com um algoritmo previamente implantado, com uma série de regras, e que se essas regras não forem cuidadas, vão violar a privacidade, inclusive, do seu proprietário. E a gente vai descobrir isso só em trânsito, na hora. Por quê? Porque ninguém vai pensar na privacidade de que o seu robô, ele tirou uma foto enquanto você estava tomando banho e publicou na rede social porque tu disse, publica minhas fotos na rede social. Só esqueceu de dizer para ele que enquanto estava tomando banho, não. Não, né? Enquanto não, tomando banho, em princípio... Em princípio, não, né? Não. Então, assim, estou fazendo só esse exemplo hipotético, esdrúxulo, para dizer o seguinte, nós vamos ter mais e mais problemas para negociar privacidade com as futuras tecnologias, com os futuros algoritmos. E aí tem que entrar o cenário humano para dizer o seguinte, que regras nós queremos? Então, assim, tem um papel louvável da NPD aí no Brasil tentando criar mecanismos de fiscalização nas empresas para ver se incute mais essa cultura da privacidade, mas é um trabalho hercúleo. Esse trabalho da NPD sozinho não vai ser pródigo se não tiver profissionais em torno desse mercado criando mecanismos de proteção para o ser humano. Por quê? Porque a tecnologia ela vai explodir num nível, né, que a gente está vendo aí, acompanhando os últimos lançamentos de IAs, num nível que nós vamos perder ou podemos perder o controle. Então, acho que aí entra a discussão sobre se precisamos ou não de uma regulação, de uma legislação para a inteligência artificial. Eu acho que precisamos, mas nós precisamos equilibrar o que nós precisamos com o desejo da inovação, né? Nós precisamos fazer um equilíbrio, mas nós não estamos vencendo a guerra ainda. Eu acho que nós estamos batalhando. Talvez a gente equilibre se a gente tiver mais profissionais no mercado. O que nos deixa, né, nesse momento, sem dúvida, quase no encerramento aqui, com um ponto de atenção sobre o futuro da humanidade, né? Então, acho que a gente está aqui divagando, mas é sobre isso que a gente está falando. Teremos humanoides, teremos
o que nós vamos ter dentro das nossas casas, né? E como a gente vai consolidar tudo isso frente às regulamentações, à inovação. Então, acho que esse equilíbrio pode ser a chave de uma discussão de mais algumas horas, né, Regis? Porque Sim, essa podia pauta, ficar horas aqui falando essa sobre pauta isso. rende muito, né? E a gente vai voltar para conversar, mas indo para o finalmente aqui, para os encerramentos, o que você quer deixar como mensagem, né, para os ouvintes que estão nos acompanhando aqui nesse primeiro podcast do Privacy Leaders? Bom, primeiro agradecer, Aline, por estar aqui. É uma honra ter recebido esse convite, fazer esse bate-papo, né? E a mensagem final é uma mensagem de que a gente precisa estar muito atento às transformações que o mercado está nos trazendo. Então, essas chegadas das novas tecnologias, das novas inteligências artificiais, a gente precisa colar nessas tecnologias, aprender como elas funcionam e a gente precisa aprender a respeitar a privacidade das pessoas que serão objeto dessas novas tecnologias. A gente não pode se empolgar somente com a tecnologia. É óbvio que ela vai trazer um monte de benefícios para nós, mas nós precisamos garantir os direitos fundamentais das pessoas que serão usuárias das tecnologias, consumidoras, e muitas vezes utilizarão essas tecnologias em seu benefício próprio, está tudo certo. Só que assim, nós temos que preservar as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Então, muita atenção para isso. Acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Muito bem, Regis. Eu acho que a gente sai daqui com muito conhecimento, muito a pensar e, sobretudo, muito para construir nesse mercado, né? E que eu falo muito na Privacy, falo em todos os eventos e não poderia ser diferente aqui nessa oportunidade desse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui com a Privacy Tools, que isso realmente é só o começo de uma jornada que com certeza vai trazer muita transformação e também vai trazer aí uma soma de desafios que a gente vai precisar aprender a lidar com eles e superar. Eu acho que essa é a nossa meta, esse é o nosso propósito. E, portanto, Regis, te agradeço imensamente. É um prazer sempre estar com você. Eu acho que eu aprendo demais, saio com muito daqui. E com certeza a gente vai fazer outros momentos. E a gente se vê no próximo podcast do Privacy Leaders com outros convidados. Até mais!